O Golfo Messênico, do qual Kalamata constitui o polo comercial, é rico em misteriosas fendas rochosas e pequenas aldeias ainda pouco frequentadas pelo turismo internacional. A paisagem é dominada pelo verde austero dos ciprestes e pelo verde prateado das oliveiras. Ao fundo, o azul absoluto do mar. O único forte contraste cromático é com o branco reluzente das construções tradicionais que se destacam contra o azul do céu. Neste mundo de pastores, as figuras dominantes ainda são os pescadores e os camponeses. Descendo pela costa montanhosa da Península de Mani em direção ao Cabo Matapan, encontramos as grutas de Diru. Essas grutas, as maiores e mais espetaculares da Grécia, podem ser visitadas de barco num percurso de cerca de 2 quilômetros. Avançamos num mundo mágico e silencioso entre cenários de estalactites e estalagmites que têm a consistência e o sombreado do alabastro. Uma dessas grutas tem uma sala com qualidades acústicas excepcionais, como todos os guias locais fazem notar aos visitantes admirados e divertidos. Atravessada a Lacônia rumo ao leste, voltamos à costa do Egeu, onde nos espera uma surpresa. A ilhazinha árida que aparece em meio à baía é só aparentemente desabitada e inacessível. Em seu lado oposto, descobrimos um singular centro medieval habitado, Monemvasia. A cidade, com suas igrejas bizantinas e suas muralhas turco-venezianas, fica no flanco do promontório. Monemvasia deu o nome a um vinho famoso, o Malvasia, que antigamente era produzido em abundância. A cidadela, fechada pelas muralhas venezianas, abriga a Basílica de Santa Sofia, edificada no início do século XIV, enquanto na Cidade Baixa surgem outras belas igrejas bizantinas do século XVI. Concluímos nosso itinerário do Peloponeso em Mistrá, situada nas imediações da antiga Esparta. Mistrá foi uma das mais esplêndidas cidades bizantinas da Idade Média e assim permaneceu até a conquista turca de 1460. Os seus príncipes, chamados de déspotas, viviam num grandioso palácio do qual ainda se podem admirar os restos monumentais. Depois, no final do século XVIII, sobrevieram a destruição e o abandono. Hoje, da esplêndida cidade, ficaram as imponentes ruínas entre os ciprestes e algumas igrejas bizantinas com afrescos magníficos.
A igreja de Afendicó do século XIV fazia parte de um mosteiro já desaparecido. A sua estrutura tem forma de cruz grega com 5 cúpulas e o seu interior, completamente decorado por afrescos, revela a presença de 2 andares sobrepostos. A metrópole é outra grande construção religiosa do século XIV em Mistrá. Ela também, como a igreja de Afendicó, tem um andar superior acrescido posteriormente e ricos afrescos. Ao lado da igreja se abre o elegante jardim com arcadas renascentistas. Descendo para a Cidade Baixa, encontramos outras igrejas e mosteiros, entre os quais o de São João, São Cristóvão e a Pantanaça. Voltando para Atenas, fazemos um desvio para o norte para visitar os célebres meteoros, que nos oferecem um outro grandioso testemunho da arte bizantina. A tradição ascética é muito forte na religião ortodoxa. No Monte Athos e na região da Tessália surgem numerosos e espetaculares mosteiros em locais de difícil acesso. O primeiro dos meteoros, nome que significa mosteiros no ar, foi construído no século XI em cima de uma das gigantescas rochas que caracterizam esta parte da Tessália. Esses mosteiros foram construídos, em sua maioria, entre os séculos XIV e XVI, num período de grande turbulência política para a região. O interior das igrejas guarda pinturas muito importantes para o conhecimento da arte grega pós-bizantina. Antigamente, o acesso a eles era feito por escadas de corda ou mediante polias e elevadores. Hoje pode-se chegar subindo escadarias íngremes ou percorrendo uma estrada asfaltada. Dos 24 mosteiros existentes no período de maior florescimento, hoje somente 5 ainda são habitados por monges. É impressionante constatar como, devido ao cristianismo e à repetição das invasões, o espírito clássico original da Grécia, baseado na valorização do homem, tenha se transformado, depois de alguns séculos, nesta necessidade absoluta de ascetismo religioso. Mas a Grécia moderna, a qual a história negou o longo período renascentista que remodelou a Europa, entrou assim mesmo pela estrada ocidental do desenvolvimento. Chegando em Atenas de avião, surpreende-nos a fina cortina de poluição suspensa sobre a cidade, causada também pela posição geográfica que não permite uma ventilação adequada. Atenas se gaba da construção de moderníssimas instalações esportivas. O Estádio Olímpico tem capacidade para 80 mil espectadores, enquanto o Estádio Panateniense comporta cerca de 70 mil pessoas. No lado meridional da Acrópole surge o monumental Odeon de Herodes Ático, de construção romana.
A casa de Schliemann, situada no bairro do século XIX de Atenas, foi transformada em museu para honrar a memória do incansável arqueólogo alemão. O Jardim Nacional e o adjacente Parque Zapeion são, junto com as zonas arqueológicas, as únicas áreas verdes de Atenas. O jardim desejado pela esposa do rei Otton I contém muitas essências raras que o transformam numa espécie de jardim botânico. Na Praça Mitropólios, surge a pequena e preciosa igreja metropolitana erguida no século XI, ladeada pela grande catedral do século XIX. A alguns quilômetros do centro da cidade surge o mosteiro Kaysariani, que foi construído no ano 1000 no lugar onde havia uma nascente de água considerada terapêutica. Desse ponto, o imperador Adriano construiu um aqueduto que levava água para Atenas. Além da igreja, que é a mais antiga da cidade, o mosteiro inclui as termas romanas depois transformadas em moinho, o edifício onde moravam os monges e uma torre. Como um liquidificador enlouquecido, Atenas mistura elementos antiquíssimos e imagens contemporâneas. Aqui, à sombra de monumentos arcaicos, assistimos à partida do rally automobilístico da Acrópole. O mais belo panorama da Acrópole pode ser apreciado da Colina das Musas, dominada pelos restos do monumento funerário de Filopapo. No Museu da Acrópole estão reunidas esculturas célebres como o Moscóforo, considerada a mais antiga estátua em mármore encontrada na colina, fragmentos de frontões arcaicos, reconstruções e partes da procissão das Panateneias, hoje dispersa entre Londres e Paris. O cavaleiro Rampin, que fazia parte de um grupo equestre, esculturas de éfebos e de corai que ainda apresentam traços de cor nos cabelos e nos lábios. A colina da Acrópole abriga o teatro de Dionísio e o Odeon de Herodes Ático, exemplos respectivamente do teatro grego e do teatro romano. Uma das obras-primas absolutas da arte grega é o Ereteus, do qual vemos o pórtico sustentado por Cariátides. O panteão é dedicado à deusa Atena, protetora da cidade, e foi construída por Fídias, a mando de Péricles, a partir de 447 a.C. O templo de Atena Amnique surge ao lado de Propileus, entrada monumental do sagrado recinto da Acrópole. Numerosas igrejinhas bizantinas constelam o bairro mais antigo de Atenas, a Placa, que ainda guarda uma certa atmosfera oriental. Em seu labirinto de vielas em subida se acotovelam mercadinhos, tavernas e restaurantes famosos. A Torre dos Ventos, entre a Agorá e a Placa, é uma graciosa construção octagonal do século I a.C., que era na realidade um relógio hidráulico. A Placa, tranquila e atraente durante o dia, transforma-se à noite num animado passeio, alegrado pelo som do buzuki que chega dos locais turísticos. Para a cultura ocidental, a Grécia Antiga é a grande mãe, a terra dos mitos e da arte clássica, onde foram elaborados pela primeira vez os princípios fundamentais da filosofia e da política.
Todavia, o primeiro impacto que recebemos hoje em Atenas é com a realidade forte e dura do seu grande porto moderno, coração de todos os transportes da Grécia. Os célebres armadores gregos, verdadeiras potências internacionais, hoje em dia são os reais senhores da economia do país e os protagonistas das suas modernas sagas familiares. Em Cabo Súnio, localizado na extremidade meridional de Ática, surgem os restos do templo de Poseidon, o Netuno dos romanos, construído em meados do século V a.C. Antes da construção do templo em Cabo Súnio existia um altar sobre o qual eram colocadas as grandes esculturas dos Cloroi, hoje expostas no Museu Arqueológico de Atenas. De fato, também Homero, que viveu 3 séculos antes da construção do templo, já havia citado na Odisseia o Cabo Súnio, definindo-o como ponta sagrada. Na arquitetura grega é constante a integração entre a obra de arte e a beleza natural do lugar onde ela surge, entre a perfeição conceitual dos templos e a ideia divina de suprema harmonia. Os templos ficam sempre em lugares dominantes e bonitos, indicando assim que esses sítios são realmente dignos dos deuses. A Atenas idealizada que todos os amantes da Grécia trazem no coração é agora, sobretudo, uma característica do espírito que há muito tempo foi interiorizada, transformando-se em parte integrante da bagagem cultural do Ocidente.